Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert, professor de língua portuguesa de vocês do nono ano. Estou aqui para fazer a correção da atividade referente ao termo essencial da oração do período simples chamado predicado. Nós, nessa revisão da análise sintática, que trata aí do período simples, nós já revisamos o conceito de frase, oração e período. Também já vimos um pouquinho sobre o sujeito, tipos de sujeito, núcleo do sujeito. E agora a gente vai estudar um pouquinho do termo essencial chamado predicado, que eu costumo dizer que é mais essencial que o sujeito, porque vocês viram que existem orações que não têm sujeito em alguns casos, né? Só que não vai existir oração sem predicado. Por quê, professor? Porque o predicado contém o verbo, e se não tiver verbo, não tem oração, a gente não tem que se falar, não há que se falar, no caso, em análise sintática. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu ministro essa aula, que o predicado é mais essencial, é mais importante que o sujeito, porque nele está contido o verbo, e o verbo é o coração, como vocês sabem, da oração. Então aqui eu tenho uma atividade sobre predicado que a gente vai responder agora. Bora lá? Vou ativar aqui a escrita na tela para eu responder isso aqui juntamente com vocês, beleza? Só ampliar um pouquinho mais aqui. Ok. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ficou um pouquinho escuro aqui, mas eu espero que dê para vocês, espero que vocês consigam aí visualizar, gente. Ok. Vamos lá. Circule os verbos de ligação e circule os predicativos do sujeito. Então vamos lá. O que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é o verbo que liga o sujeito ao seu predicativo. E o que é o predicativo? O predicativo, ele é uma qualidade, é uma característica que eu atribuo ao sujeito. Geralmente o predicativo, ele é na morfologia, Se a gente fizer, no caso, análise morfossintática, ele é um adjetivo, porque o adjetivo é a classe de palavra que caracteriza o substantivo, E o sujeito, vocês sabem que é um nome, A maior parte das vezes o sujeito é um nome, é um substantivo. O verbo de ligação, ele só serve unicamente para isso, Para ligar sujeito à sua característica. A gramática, ela traz um rol, não digo que taxativo, mas ele é quase taxativo, porque o que não for taxativo é contextual. Como assim contextual? Porque vocês sabem que no português as palavras podem adotar determinados contextos, Tipo, eu digo assim, eu ando triste. O verbo andar aqui, ele não faz parte daquele rol: ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, virar-se. Esses são os verbos típicos, verbos de ligação. O verbo andar, nesse contexto aqui, é um verbo de ligação porque ele liga sujeito ao predicativo do sujeito, Agora, se eu digo assim, eu ando rápido. Esse verbo aqui já não é de ligação, isso aqui é um verbo significativo, É um verbo intransitivo porque aqui eu pratico a ação de andar. Tudo bem, pessoal? Então é basicamente isso. Então a gente vai sublinhar aqui, ele quer para sublinhar, Ele quer para sublinhar os verbos de ligação e circular os predicativos. O vaso está quebrado. O vaso está quebrado. Verbo de ligação está, vaso, sujeito. Quem está quebrado? Vaso, sujeito, Quebrado aí vai ser o meu predicativo, É uma qualidade. Antônio é meu amigo. Vamos logo sublinhar todos os verbos do verbo ser. E nesse caso aqui vai ser amigo, Eu vou fazer lá assim mesmo, eu ia sublinhar todos os verbos, mas vai ficar assim melhor para vocês
entenderem. Ó, amigo aqui é uma qualidade, embora amigo também possa ser em algumas situações substantivo, nesse caso aqui é uma qualidade de Antônio. Depois do acidente, ele ficou transtornado. Ele é o meu sujeito. Quem ficou transtornado? Ele. Gente, desculpa, para sublinhar o verbo, né? Ficou, verbo de ligação. Transtornado vai ser aí nosso predicativo. A criança permaneceu quieta apenas os primeiros minutos da visita. Permanecer é um verbo típico de ligação. E aí aqui eu vou ter quieta, uma qualidade da criança, né, do sujeito. Os assalariados vivem preocupados com o fim do mês. Óbvio, o verbo viver aqui, ele é muito parecido com aquele exemplo que eu dei para vocês do verbo andar. Ele tipicamente não é um verbo de ligação, só que nesse contexto aqui da letra E, ele se tornou um verbo de ligação, né? Porque aqui eu tenho assalariados, que é sujeito, e eu vou ter aí preocupados, né? Que é uma qualidade que eu atribuo aos assalariados. Por isso que nesse contexto aqui, viver é um verbo de ligação. Tudo bem, pessoal? Então essa daí foi a nossa primeira resolução. Vamos agora para a questão 2. Separe o sujeito do perdão. Qual o núcleo do predicado nominal? Ó, atenção. O predicado nominal é o predicado que vai expressar uma característica do sujeito através de um predicativo. O núcleo do predicado nominal é justamente o predicativo do sujeito. Eu acabei de responder aqui para vocês. Porque o núcleo do predicado verbal é o verbo significativo. Só que o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Tipo aqui, ó. O vaso está quebrado, nesse exemplo. Sujeito. O vaso. Eu vou até apagar aqui, só para mostrar para vocês aqui. Eu vou usar o exemplo de baixo, que é melhor. Ó, sujeito. Quem vive preocupado? Os assalariados. Isso aqui é o sujeito. Qual que é o predicado? O predicado é tudo isso aqui, ó. Vivem preocupados com o fim do mês. Observem o verbo desse predicado. É o verbo viver. Só que não é a ação de viver. Aqui eu quero dizer que, na verdade, eles estão preocupados. Esse viver no sentido de estar, de permanecer. É um verbo de ligação. E verbo de ligação, como eu falei bem aqui embaixo para vocês, só serve para ligar sujeito à sua característica. Qual é a característica aqui dos assalariados? Qual é a qualidade que eu atribuo a eles? Que eles vivem preocupados. Esse aqui é o que? É o predicativo. É justamente isso aqui. É justamente esse predicativo do sujeito que é o núcleo desse predicado aqui, ó. Esse predicado aqui é um predicado nominal. Ficou muito apagado, né? Esse predicado aqui, ó, vivem preocupados com o fim do mês, é um predicado nominal. Porque ele expressa, né, uma qualidade, uma característica que eu atribuo ao sujeito através de um predicativo. Nas aulas do YouTube que eu postei para vocês, se vocês visualizaram essas aulas, vocês não estão com dificuldade de entender isso aqui mais uma vez. Quem não viu, eu peço que vocês voltem na aula da sexta-feira, dia 14 de maio, e revisem aí estas videoaulas, certo? Porque quando eu venho para cá, eu venho para fazer a revisão através das atividades. Beleza, pessoal? Então vamos aqui. Então respondemos aí, né, que o núcleo do predicado nominal vai ser o predicativo do sujeito. Nessa questão aqui, ele quer para separar o sujeito do predicado e classificar o predicado circulando o seu núcleo. Então vamos lá. Os motoristas andam descontentes com o trânsito.
Quem anda descontente com o trânsito? Os motoristas. Separei. Os turistas ficaram impressionados com o sol do verão. Quem fica impressionado com o sol do verão? Os turistas. Com o incidente, Maria fez-se pálida. Quem se fez pálida? Maria. Isso aqui é o sujeito, ó. Tá no meio, né? Aí ele quer pra gente classificar o predicado circulando o seu núcleo. Ó, os motoristas andam descontentes. O verbo andar aqui, é sempre bom observar o verbo do predicado, né? O verbo andar aqui, ele não expressa a ação de andar, de caminhar. Ele expressa um estado, né? Verbos que expressam estado são os verbos de ligação. E aqui observem que eu tenho o predicativo, ó, uma qualidade. Então, esse predicado aqui que está de laranja, ele é um predicado nominal, porque eu tenho isso aqui, ó, eu tenho um predicativo, né? Até coloquei aqui para vocês. Eu tenho, ó, predicativo do sujeito, que é descontentes, que caracteriza motoristas. Ficaram a mesma coisa, ó. Ficar, tornar-se, permanecer, continuar, ser, estar são verbos de ligação. Impressionados é uma característica, também vai ser predicativo do sujeito. Isso aqui vai ser um predicado nominal. Maria fez-se pálida. Ó, o verbo fazer aqui, o verbo fazer, ele não é originalmente de ligação, como ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, virar-se. Nesse caso aqui, ele vai ser porque eu estou caracterizando o estado de Maria, né? Então, isso aqui é predicativo do sujeito e esse predicado é nominal. Só que se eu falar assim, ó, Maria fez um bolo, quem pratica a ação de fazer é Maria, esse predicado não é um predicado nominal, é um predicado verbal, porque o núcleo é um verbo significativo, né? Quem faz, faz alguma coisa. O que Maria fez? Um bolo. Verbo fazer, aí é um verbo transitivo direto. Tudo bem, pessoal? Eu sei que isso aqui é gramática pura, né? Ele vai colocar aqui o conceito, né, do predicado verbal, é aquele que tem por núcleo um verbo significativo. Verbo significativo expressa ação, fenômeno, acontecimento, atividade mental, desejo. O predicado nominal possui um verbo que expressa estado. Vejam aqui, ó, resumindo, predicado verbal, qual é o núcleo dele? É um verbo significativo, que pode ser um verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. E o verbo transitivo direto e indireto precisam de complementos, só que qual é a diferença entre eles? Todos são transitivos, né? Por serem transitivos, requerem complementos. Só que o direto não precisa, o complemento é não preposicionado, é sem preposição. Esse aqui é com preposição. E aqui eu tenho preposição, né? E não tem, tipo, o verbo transitivo direto e indireto, ele pede dois complementos. Um sem e o outro com preposição. É basicamente isso, viu, gente? Então vamos às questões. Ele quer para separar o sujeito do predicado. E aí ele quer para a gente classificar o predicado em verbal nominal circulando o seu núcleo. Muitos ficaram calados na hora da votação. Quem ficou calado? Muitos, né? Então aqui, ó, aqui é sujeito e aqui é predicado, né? O pai não gostava de muita conversa. Quem não gostava de muita conversa? O pai. Separei. Olhamos aquele sorriso largo e franco. Quem olhou? Nós, né? Sujeito oculto. O silêncio da madrugada é tranquilizante. O que é tranquilizante? O silêncio da madrugada. Ok? Então aqui eu tenho sujeito elíptico, né? Ou oculto, sujeito. Todo o resto aqui é sujeito simples, né? Porque tem só um núcleo. Muito bem. Aí é bom a gente observar agora o predicado. Ficaram é verbo de ligação, porque aqui eu tenho o que? Predicativo, que é qualidade de muitos. Esse predicado aqui é nominal. Não gostava de muita conversa. Gostar, o verbo gostar é um verbo significativo, expressa uma ação, né? Ação de gostar. E ele é um verbo
transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de. Ele pede uma preposição, que é o de. Então, esse aqui, de muita conversa, é o objeto indireto, viu? Olhamos aquele sorriso largo. Tudo isso aqui é o predicado, viu, gente? Quando o verbo quando o sujeito é oculto ou indeterminado, tudo isso aqui se torna predicado, viu? Porque o sujeito não aparece. Quem olha, olha alguma coisa, né? Esse verbo aqui é transitivo, não é indireto porque não pede preposição. O que nós olhamos? Aquele sorriso largo. Isso aqui, vou colocar de outra cor. Isso aqui, aquele sorriso largo e franco, é o nosso objeto direto. Os objetos, eles complementam o verbo transitivo, porque você fala só assim, ó, o pai não gostava, tem sentido? Não, porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Olhamos o que? Quem olha, olha alguma coisa, né? Por isso que os verbos transitivos precisam de objeto, porque eles não têm sentido sozinhos, sentido completo sozinhos, né? O silêncio da madrugada é tranquilizante. O que aqui no caso, ó, verbo de ligação é, expressa um estado, serve para ligar característica ao sujeito. Isso aqui é o que? É o famoso predicativo do sujeito, que é justamente o núcleo, né? O núcleo do predicado. Esse predicado aqui é nominal. Eu sei que eu expliquei muita coisa, eu vou apagar novamente aqui o que eu fiz, só para dizer para vocês a resposta. Porque qual é a resposta dele? Agora eu vou ser mais objetivo. Ele quer aqui para a gente separar o sujeito do predicado. Aqui é nós, porque é oculto. Separei. Aí ele quer para classificar o predicado em verbal nominal. Ó, ficaram calados, predicado nominal, e o núcleo é calados. Não gostava, aqui gostava é o núcleo porque o predicado é verbal. Olhamos é o núcleo do predicado verbal. Tanto gostava quanto olhamos são verbos transitivos. Aqui é transitivo indireto e aqui é direto. E aqui a tranquilizante é característica do silêncio, predicado nominal. Tem mais, né? Mariana vive em Marília. Quem vive em Marília? Mariana. Vive é verbo de ação aqui, é ação de viver, né? Ela vive, não é no sentido de estar, é de viver, de residir. Esse em Marília aqui ele não pediu, mas em Marília seria um adjunto adverbial de lugar. Aqui o predicado é verbal, porque o verbo aqui é um verbo significativo, certo? Circulei aqui o que ele quer para circular, o núcleo do predicado. Mariana vive preocupada, aqui é diferente, ó. Viver aqui expressa estado, preocupada é o que? Característica de Mariana, predicado nominal, porque isso aqui é predicativo do sujeito. Tudo bem? Ok, vamos lá. Isso aqui é predicativo do sujeito. Minha mãe virou uma fera. Quem virou uma fera? Minha mãe. Virar, permanecer, continuar, tornar-se são verbos de ligação, como aqui também é. Perdão, aqui ó, verbo de ligação. E uma fera é o meu predicativo, né? Eu estou caracterizando aí a minha mãe. Predicado nominal. Gente, aqui eu coloquei verbal, peço desculpas, viu? Aqui é nominal, porque eu tenho aqui, ó, preocupada é igual a uma fera, que são predicativos. Eu coloquei verbal, perdão. Minha mãe virou lixo na hora da limpeza. Quem virou lixo? Minha mãe. Observe que o verbo virar não é de ligação. Aqui a minha mãe está praticando a ação de virar, de entornar. É uma ação. Esse aqui vai ser o nosso núcleo, né? E esse predicado é verbal. Paulo permaneceu calado todo o tempo. Quem permaneceu calado? Paulo. Permaneceu o verbo de ligação. Calado aí vai ser a característica que eu atribuo a Paulo. É um predicativo do sujeito. Então esse predicado aqui vai ser nominal também, porque eu tenho predicativo como núcleo. Paulo permaneceu no hospital por 3 dias no acidente. Aqui eu tenho o verbo que permaneceu
no hospital? Paulo, separei. Aqui o núcleo permaneceu. Porque aqui eu quero dizer que aqui eu não tenho uma característica para Paulo. Eu quero dizer que ele ficou no hospital, eu quero dizer que ele teve que se tratar no hospital, aos cuidados médicos. Então, vocês observem que mesmo os verbos que são tipicamente de ligação, como o verbo permanecer, ele pode, no contexto da oração, se tornar um verbo significativo. Por isso que é preciso que vocês façam a análise do contexto da oração para poder classificar aquele verbo como significativo, expressão da ação, acontecimento, como ele falou aqui em cima, né? Atividade mental, desejo, fenômeno, ou como verbo de ligação que vai expressar estado. Então aqui é predicado verbal. O que é verbo transitivo, transitivo e intransitivo? O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. E o intransitivo não precisa. Tipo aqui, ó, Mariana vive em Marília. Quem vive, vive, né? Ela reside. Quem vive, vive. Esse verbo aqui é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Agora você fala bem aqui, ó. O pai não gostava. Bem aqui, ó. O pai não gostava de muita conversa. Quem não gostava de muita conversa? O pai, né? Aqui eu vou ter sujeito e aqui o predicado. Você fala só assim, ó, o pai não gostava. Tem sentido? Não. Eu venho para o verbo gostar. Quem gosta... Por que não tem sentido? Perdão, por que não tem sentido? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então eu preciso complementar o verbo gostar com um objeto, né, que é justamente o complemento do verbo transitivo. Nesse caso aqui ele vai ser transitivo indireto por causa da preposição. Mas vocês entenderam? O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, pode ser direto ou indireto. E o intransitivo não precisa, tipo assim, meu filho nasceu. Quem nasce, nasce. O verbo nascer por si só tem sentido completo. Aí aqui eu tenho, explica a diferença entre um verbo transitivo. Acabei de explicar, né? Aqui, ó, sem preposição. E aqui com preposição. É o caso aqui, ó. Olhamos aquele largo sorriso. Quem olha, olha alguma coisa. O que nós olhamos? Aquele largo sorriso. Isso aqui é o objeto direto do verbo olhar, complementa, porque quem olha, você fala só assim, olhamos o quê? Não tem sentido, né? Então preciso complementar. Olhamos aquele largo sorriso. Isso aqui é objeto direto porque não tem preposição. Aqui, ó, aqui em cima, ó, o pai não gostava de muita conversa, ó. Você falou só assim, o pai não gostava de. O verbo gostar pede preposição. É por isso que de muita conversa é o objeto indireto, porque exige preposição nessa complementação. E a última questão, o que é um verbo transitivo direto e indireto? É aquele que precisa de dois complementos, tipo assim, ó. O pai deu o presente ao filho. Sei que ficou horrível a letra, né, gente? Ficou muito feia essa letra. Ficou melhor agora. Então, o pai deu o presente ao filho. Quem deu o presente ao filho? O pai, isso aqui é o sujeito. Qual é o predicado? Deu o presente ao filho. O verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém. O que o pai deu? O presente. O presente é objeto direto, não tem preposição. Agora, ao filho é objeto indireto, porque eu tenho aqui, ó, ao. Preposição a combinada, né? Aqui é uma combinação com o artigo o, porque a contração é de mais o, dó. Na contração tem perda fonética, na combinação não tem perda fonética. Então é basicamente isso, ó. O verbo dar é um VTDI, porque quem dá alguma coisa a alguém. Você fala só assim, o pai deu. Vocês perguntam o que? Indagação, deu. Quem deu o que? Deu para quem? Entenderam, gente? Então isso aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Eu sei que esse assunto é um dos grandes vilões, é um dos grandes monstros aí, né, da gramática normativa do português, análise sintática, devido às muitas regras que existem, né? E também porque a gente não faz uso disso no nosso dia a dia, quando a gente vai crescendo, a não ser que quando a gente é exigido em uma redação.
Mas é importante que a gente saiba justamente para essas provas que a gente vai fazer, né? Provas do Enem, provas de concurso público. É importante vocês dominarem aí a norma padrão da língua. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.